Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar uma repassada aqui no material, tá? Infelizmente nós não estamos nos encontrando nas proposituras das nossas aulas online, mas eu vou fazer aqui para vocês um vídeo do material que nós deveríamos ter visto as semanas anteriores, tá bom? Bom, vamos falar hoje sobre gestão do tempo do projeto, tá? O objetivo principal do gerenciar o tempo em projetos é utilizar alguns processos para planejar as datas do início e término do projeto e assim, logicamente, né, garantindo a satisfação tanto do cliente, quanto do usuário, quanto do financiador e de todas as pessoas envolvidas. No caso, por exemplo, dependendo do que for o projeto, até a comunidade toda é necessário que você já recebe esse agradecimento e agradece, perdão, dentro do prazo desse projeto entregue no tempo certo, né? Para facilitar a questão dessa gestão de tempo, é importante você estar de olho no escopo do projeto e na EAP do projeto, né? Eles são bases importantes para o desenvolvimento desse gerenciamento do tempo, tá? Por quê? Porque eles trazem uma forma bem detalhada de cada uma das atividades, né? E em cada uma dessas atividades você pode prever qual o tempo que você vai gastar em cada uma delas, e aí você pode prever exatamente qual vai ser o tempo da entrega, né? Mas caminhando, a gente vê aqui quais são os processos, né, que são necessários para essa gestão do tempo. Primeira coisa é definir bem as atividades que vocês querem utilizar, que será utilizada no processo, sequenciar essas atividades, porque eu posso falar assim, olha, para construir uma casa eu preciso de tijolo, eu preciso de cimento, eu preciso de água para fazer o cimento e de areia, correto? O básico seria isso. Tá, agora eu vou sequenciar isso, né? Eu vou fazer o quê? Para me adquirir o tijolo, o que eu tenho que fazer? Ir na loja comprar o tijolo. Depois eu tenho que fazer o quê? Ir na loja comprar o cimento. Depois eu tenho que fazer a massa. Depois eu tenho que construir, que é o sequenciamento dessas atividades, tá? Em cima disso também eu faço uma estimativa desses recursos, né? E aí eu vou andar aqui, porque cada uma desses tópicos que estão aqui nos passos aqui, eu especifico eles mais detalhadamente. Estimativa de duração das atividades, desenvolvimento do cronograma e controle do cronograma. Vamos lá, olha só. Para me trabalhar aqui a questão da definição das atividades, ele fala para mim o seguinte: é tudo aquilo que deve ser usado no propósito para atingir o alvo final, que é equalizar o tempo conforme o planejamento anterior, planejado anterior. Exemplo: para a construção de um software, a gente precisa conhecer o escopo, verificar os equipamentos, contratar programadores e apresentar o projeto. Correto? Sequenciando as atividades, nesse processo, o time de especialistas é fundamental. Porque aqui é que os caras vão falar assim, olha, isso tem que ser primeiro que isso. Se você fizer isso, você não vai conseguir alcançar aquilo. Vou dar um exemplo. Como é que eu posso falar em pintar uma parede de uma casa que eu recém construí se eu ainda não reboquei a casa? Correto? Então tem que fazer o quê? Eu tenho que rebocar primeiro, passar a massa corrida, depois a tinta. Tá ficando claro? Ó, o objetivo desse processo é obter um diagrama de rede, tá? Um diagrama de rede completo, lógico, né? Com todas essas atividades que precisam ser realizadas e qual é a relação entre elas, né? Aí no diagrama de rede, como a gente viu anteriormente, ele consegue linkar uma coisa com outra com facilidade, né? Aqui a gente pode ver aqui um roteiro, né? Bem rapidinho, bem prático do que seria um diagrama de rede, né? Olha só, primeiro eu venho aqui, ó, conseguir os voluntários para esse detalhe específico, né? Comprar os materiais, construir o quiosque. Depois eu preciso pintar o quiosque, depois eu vou desmontar e depois eu vou limpar. Isso aqui de acordo com o projeto que ele determinou lá, né? O diagrama de rede é um roteiro que exibe todas as atividades específicas e se encaixam para cumprir o que? O escopo do projeto, tá? O diagrama de rede, antes da construção dele, você deve fazer 3 perguntas para cada atividade do projeto. Quais atividades devem ser finalizadas antes que essa seja iniciada?
quais as atividades podem ser feitas ao mesmo tempo que essas estão sendo realizadas, ou seja, concomitantes. E quais as atividades não podem ser realizadas imediatamente depois que essa atividade foi finalizada. Porque aqui, por exemplo, é a mesma coisa de eu falar assim. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Dentro do curso que vocês estão fazendo, algumas disciplinas, ela é obrigatório você fazer ela para depois você fazer a outra, correto? Por exemplo, vou dar um exemplo lá da matemática. Matemática 1, matemática 2, cálculo, cálculo 1, cálculo 2. Entenderam? Então é mais ou menos por aqui. E assim, quais as atividades que eu posso fazer ao mesmo tempo? Ou seja, você está fazendo uma disciplina dessa que precisa ter um critério e a disciplina que eu ministro, que é gestão de projetos, paralelo. Então são duas atividades que você pode fazer concomitantes, não tem problema. Uma não vai chocar com a outra, não vai interferir na outra. E quais as que não podem ser finalizadas imediatamente depois que essa for finalizada? Ou seja, qual atividade que eu finalizo ela para depois eu ter que começar a outra? Entendeu? Eu tenho que dar um tempo para ela vir novamente. Bacana. Estimando os recursos para essas atividades, o processo de quantificar o material, aqui entra essa questão do quantificar o material, pessoas, equipamentos, suprimentos, né? Que vai ser realizado, preste atenção, em cada uma das atividades que foi citada anteriormente, tá? Nessa estimativa aqui, pode aparecer o nome da pessoa responsável por cada tarefa, não tem problema. Porque aqui você vai falar, o Zezinho vai fazer isso e ele vai precisar disso, disso e disso. Entenderam? E assim sucessivo. Estimativa da duração da atividade. Olha só, aqui é uma coisa que a gente vai precisar ter um especialista para poder falar para a gente isso. Ó, esse é um processo no qual calculamos a duração das atividades que estão no cronograma. Geralmente são fornecidos por pessoas ou grupos do time, do projeto, que já tem experiência com aquele tipo de projeto. Vocês se lembram, em umas aulas anteriores, que nós falamos que eles desenvolveram um metrô de monotrilho? Como não tinha nenhuma pessoa especialista na área, eles atrasaram e muito a entrega do projeto? Então, isso aqui vem ratificar o que a gente falou lá, tá? Ó, e essa estimativa também, normalmente ela é elaborada de forma progressiva, tá? Finalizou esse, começa esse, e assim vai. Nesse processo, a qualidade das informações, ou seja, dos dados que são repassados para o gerente do projeto, são de extrema importância. Beleza? Desenvolvimento do cronograma. Então tá, o que é cronograma? Cronograma, a gente pode falar que é uma sequência de atividades, recursos e a duração, tá? Isso tudo numa lista de atividades com ordem sequencial, tá? E aí, lá nessa ordem, ele vai apresentar pra gente isso aqui, ó. Como é que a gente vai, como é que eu vou fazer o cronograma, tá? Porque o cronograma, além dele permitir que eu vou ter uma mais facilidade no gerenciamento, ou seja, eu sei qual atividade está sendo feita naquele momento, fica mais fácil uma pessoa, um leigo, entender qual é o andamento que está o projeto naquele momento, tá? Então aí, olha só, e aí qual é a importância disso? Ele faz alguns questionamentos aqui. Você conseguiria fazer algo que recebesse um plano totalmente fora de ordem? Será que a gente conseguiria fazer isso? Provavelmente não, né? Será que você conseguiria abotoar uma camisa antes de pregar o botão? Não. Você conseguiria pregar um botão sem antes ter a linha e a agulha? Também não, a não ser que você cole, né? Mas aí você não vai conseguir abotoar. Conseguiria usar ferramentas antes de definir qual será a tarefa? Quer ver? Eu vou convidar vocês para vir aqui em casa para a gente fazer um churrasco, tá? Oba, legal. E aí? É o seguinte, eu vou assar carne no meu fogão. Será que vai funcionar? O meu fogão não tem forno. Então não vai funcionar. Ferramenta errada.
Então eu preciso saber o que é que eu vou fazer certinho e utilizar a ferramenta correta para aquilo. Tá? Por exemplo, determinados softwares são construídos em determinadas plataformas. Se eu usar outra plataforma, aquele software não vai funcionar adequadamente ou talvez nem funcione. Não é mesmo? Tá? E olha só, ele deixou uma coisa bem destacada aqui pra gente. Olha, o cronograma tem o poder de organizar as tarefas de forma a cadenciar os processos para que eles fluam como uma melodia harmoniosa. Tá? Ou seja, ele vai trazendo, as coisas vão andando, vai crescendo, vai progredindo e vai fazendo, e vai te trazendo tranquilidade, né? E aí ele continua trazendo tranquilidade à execução das tarefas, minorando as dificuldades no decorrer do andamento do projeto. Porque eu sei, nesse cronograma aqui, se eu tive um atraso considerável em determinada tarefa, eu já sei que dali para frente eu vou atrasar tudo. Então eu posso refazer esse planejamento, tá? E aí já levar o conhecimento das pessoas para saber se vai continuar aquele projeto ou não, correto? E aí ele vem, olha, o controle do organograma, né? Esse é o acompanhamento, que as informações, como por exemplo, o que eu tenho que acompanhar aqui? O tempo das atividades, que a gente falou agora. As pessoas envolvidas nessas tarefas, elas estão executando dentro do tempo e com o recurso que foi destinado para elas? As tarefas de cada um. Cada pessoa que está fazendo aquilo, ele sabe fazer aquilo? Ele é um especialista naquela área? Ou ele está aprendendo agora a fazer aquilo? Porque se ele está aprendendo agora, a gente já sabe que vai atrasar. Então eu preciso ter uma pessoa especialista em cada área, né? O tempo dessas tarefas está de acordo com aquilo que a gente planejou? E os recursos? O tempo e o recurso, o prazo e o recurso, está de acordo? Está caminhando dentro daquilo que foi planejado? Né? E outra coisa, você vai ver com muita facilidade como é que está o andamento das suas atividades. Né? Olha só o bonitão aqui, ó. E mais uma coisa, a ferramenta que é mais utilizada para a construção do cronograma é o diagrama de Gantt, tá? Que é esse lindão que está aqui na frente, tá? Aí ele vai falar para a gente aqui, ó, que essas células escuras aqui, ó, elas representam o que foi que eu planejei para essa atividade, tá certo? Aí olha só, percebam que aqui, ó, eu fiz o quê? Eu programei para 2 meses, tá? Mas executei em 3. Então, para que eu não pudesse perder tempo para a próxima etapa, eu antecipei aqui, ó, o meu planejamento, perdão, eu fiz aqui, o meu planejamento faz a sequência, vocês perceberam que eu joguei um mês para frente aqui, ó, perdi, aliás, um mês não, uma semana, porque está em semanas aqui, tá certo, ó, sempre em semanas, porém, eu finalizei o meu projeto aqui, segundo esse cronograma, dentro do tempo final planejado, tá? Então, assim, isso quer dizer o quê? Que o meu projeto deu certo? Sim. Então, quer dizer que cada atividade, ela pode atrasar, professor? Depende. Algumas atividades que não interferem diretamente no decorrer do restante do processo ou do projeto, pode atrasar um pouco, que não vai chegar no final lá te dando dor de cabeça. Ao contrário de outras que se atrasar, acabou o processo, entendeu? E aí, olha só, gente, preste atenção nisso aqui, ó. O cronograma representa o planejamento do tempo em um projeto, que mostra a data planejada para iniciar e para terminar, tá? Da mesma forma que ele planeja também e te prevê qual é o tempo inicial e final de cada atividade, tá? Então, assim, se você tem o cronograma para você seguir, você vai conseguir alcançar o projeto dentro daquele tempo, que você vai fazer o acompanhamento de forma correta. Ok, pessoal? Então, assim, primeira etapa, a gente finaliza